Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo de número 23. Essa é uma parábola muito conhecida por todos os crentes que falam sobre os 4 terrenos. Os 4 terrenos são exemplificados pelo Senhor Jesus. Os 3 primeiros são terrenos abortivos, ou seja, terrenos que abortam a semente ou compromete. O 4º terreno é a boa terra. E eu quero falar sobre isso. Mateus 13, 23. Todos acharam? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e o outro 30. O que dá fruto é o que ouve e compreende a palavra. Podei-vos assentar. Você e eu não temos noção de quantas pessoas ouviram o Senhor Jesus quando estava aqui no seu ministério. Inúmeras, milhares e milhares e milhares de pessoas. E algumas pessoas, diz a Escritura, que quando estavam ouvindo o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus sabia que elas não criam nele. Sabe, o suficiente não é ouvirmos. A questão é compreendermos a palavra. Mas a palavra de Deus, ela não se compreende na mente. Ela não é compreendida na mente. Ela é compreendida no coração. Porque a palavra compreensão, esse entendimento, não é questão de armazenamento de informações. Não é questão de disciplinar conceitos. A palavra compreensão, ela fala sobre a aceitação, sobre o envolvimento completo da alma com a palavra. Ele explica isso em Mateus 13, ele diz assim, no 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o... e se convertam, e eu os cure. A compreensão da palavra é a adesão, é a aceitação da palavra de Deus total. Não é assim, eu aceito isso, não aceito isso, eu gosto disso, não gosto daquilo, isso eu não quero, aquilo... Não, perdoar não, mas abençoado sim, andar 1 milha não, 2ª milha não, mas ser coroado sim. Não. A palavra de Deus, quando ela diz que nós devemos compreender a palavra, é que nós fazemos a ela uma boa recepção. Nós temos condições de apresentarmos uma alma que receba a palavra na sua totalidade. E o Senhor Jesus diz assim, que aqueles que recebem a palavra e compreendem a palavra, e são capturados pela palavra, e são convertidos pela palavra, alguns produzem 100. Cada semente sem fruto, frutificação total. Outros produzem 60, acima do meio. Outros produzem 30, menos que a metade. Mas todos são bons terrenos. O que compromete algumas pessoas a não produzirem 100? Se fôssemos falar disso, teríamos de A a Z inúmeras situações. O que compromete pessoas a não produzir 100? O quê? O que comprometeu Caim não produzir 100? Revolta, soberba, arrogância. Sansão, infantilidade, maturidade. Jonas, egoísmo. O que mais? Quantos foram
investidos, semeados, receberam mais do que alguns outros e não produziram 100. O que faz com que algumas pessoas não produzam aquilo que deveriam produzir? Alguns são detidos pela timidez, outros são detidos pela soberba, outros são detidos por envolvimento aleatórios, outros são impedidos pela infantilidade. Enfim, todos nós produzimos, dia após dia, inibições contra a semente que é a palavra de Deus. Todos nós. Todos os dias produzimos inibições. E aí vem o Espírito Santo para poder produzir um ambiente favorável para que a semente possa nascer e produzir e dar frutos. Mas o que nós vamos abordar nesta noite, vamos meditar esta noite, que os 3 terrenos que produziam 100, 60 e 30, todos eles são bons. Todos eles são caracterizados pelo Senhor Jesus como bons terrenos. A questão é, nós como seres humanos, nós somos preconceituosos e rotuladores. Nós somos pessoas que às vezes queremos 100% de pessoas, mas não oferecemos 30%. Você já percebeu que os relacionamentos das pessoas, eles visam 100% daquela pessoa, mas eles não doam 30%? O que nós precisaríamos entender, que os que produzem 30%, por quê? Por um acidente, não por má vontade. Esse bom terreno aqui não é nenhuma caracterização dos outros 3. Não é envolvimento com este mundo, não é cobiça, não é displicência. Este que produz 30 é alguma questão dele e seu senhor. Que produz 60, dele e seu senhor. A questão é, será que eu e você, que nós, temos abandonado terrenos que produzem 30 ou que produzem 60 e temos apenas inclinações e braços para abraçar apenas os que produzem 100? Para nós iniciarmos, eu gostaria que você dissesse aí para você mesmo, com toda a sinceridade, de qual 3 categorias você faz parte. Da que produz 100, eu acho que ninguém nessa noite vai ter a ousadia de dizer que produz 1 por 100, não é verdade? Acho que ninguém vai ser tão louco a este ponto, tudo bem. Sempre tem uns loucos, né? Mas eu não produzo 100. E qual categoria você está? 60 mais da média ou 30? A questão é, os que produzem 30 precisam buscar produzir 60. Os que produzem 60 precisam buscar produzir 100. Enquanto estivermos vivos, precisamos lutar para chegar 1 por 100. Todo investimento que o Senhor Jesus fizer em você, você produz 100 vezes mais aquilo que Ele investiu. Isso é produzir 100. Agora, eu quero falar com você sobre o cuidado que você tem com as sementes que o Senhor Jesus planta na sua vida. Será que nós temos sido cuidadosos com as sementes ou relapsos? E é por isso que não temos produzido adequadamente. Quero que você vá comigo em 1 Crônicas, capítulo 11. Quero falar de um dos valentes, Davi. 1 Crônicas, capítulo 11. Teve 1 Crônicas, capítulo 11. Em 2 Samuel 23, falam que eram 2. E aqui também, 2. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 12. Este homem, eles estavam vivendo uma infestação dos filisteus. E você sabe que cevada ou lentilha era um cereal bem pobre, né? O trigo era caro, cevada era barato. Na época de Salomão, para você ter uma ideia, os cavalos de Salomão comiam cevada. Você sabe o que fez esse homem?
ele valorizou naquele momento, naquele tempo, que era um tempo de guerra, um tempo de crise. Aí você diz, pastora, mas ele era um dos valentes de Davi. Mas eu sou valente de Cristo e você é valente de Cristo. A Bíblia diz assim, que Davi era rodeado de homens fortes, neste período aqui. Já não mais pessoas fora da lei que acompanhavam, mas pessoas de honra, pessoas de caráter. E a Bíblia diz assim, que era um período muito difícil do qual eles estavam passando. Em 1 Crônicas 11, versículo 12, depois dele, Eleazar, filho de Dodó, ou Aoíta, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se juntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo, não era nem um campo inteiro, um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, ou seja, os agricultores fugiram, aqueles que estavam tentando defender o campo, fugiram. E então veio Eleazar, e o que ele fez? Ele defendeu o campo de cevada. Um valente arriscando a própria vida por causa do campo de cevada. Você sabia que as melhores sementes suas são aquelas que você despreza? São aquelas que eu desprezo? Quantas sementes o Senhor tem entregado a cada um de nós? O apóstolo Paulo diz em Coríntios 15 que o Senhor é quem nos dá semente, e o tempo de semeadura é tempo de ignomínia, é tempo de humilhação, e nós temos perdido sementes pelo caminho. Quantas sementes o Senhor tem te dado de vitória? A humilhação é uma semente da vitória. Por quê? Porque os humilhados serão... Quantas sementes nós temos desvalorizado? O crente, quando ele passa por uma humilhação, ele já começa a ficar indignado, ele já começa a ficar revoltado, ele já começa a ficar azedo por dentro, ao invés dele entender o seguinte, olha, eu sempre digo que não cai um cabelo da minha cabeça se o Senhor não permitir. Então, se isso aconteceu comigo, é para o meu crescimento, é para a minha história, é para a minha comunhão contigo. E ele não fica revoltado. Nós somos pessoas que entendemos aquilo que o Senhor diz, eu firo para sarar. Então, quando Deus nos fere, Ele está nos dando sementes para que plantemos e então viemos a colher. O que nós precisamos entender que êxito e vitória não se faz só de tempo ensolarado. Não, tem tempo nublado, tempo chuvoso, dia de trevas. Valente se faz quando se encara, quando se enfrenta, quando se consegue olhar para a situação e não ter dó de si mesmo. Esse negócio de você ter dó de você mesmo, isso é algo do diabo, isso é maligno, porque nem eu nem você somos dignos de dó, somos passíveis de dó, porque nós somos filhos de Deus, temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Situações difíceis nós enfrentamos, todos nós. E o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar as nossas cabeças e agirmos como valentes e defender o nosso campo, o pedacinho de campo, e defender as nossas sementes. Você é daquelas pessoas que ama o seu cônjuge só quando ele está bonzinho, que ama os seus filhos só quando ele te dá prazer, que gosta da vida só quando está tudo bem? Não somos bons investidores se agimos assim. Nós crentes precisamos mudar o nosso método, mudar a nossa maneira. Nós precisamos parar de gostar das pessoas só porque elas revelam coisas que nós gostamos e que procuramos nelas coisas que nós gostamos. Por quê? Porque você vai fazer isso também com a sua vida, você vai fazer isso também com Deus. Quando Deus disser sim para você, ok. Quando Ele disser não, você vai estrilar. O que nós precisamos entender, que 30 também é de Deus. Você pode dizer 30 também é de Deus? Às vezes nós passamos por vales e gostaríamos de frutificar 100, mas não frutificamos. Frutificamos 30.
Às vezes nós passamos por desertos, gostaríamos de frutificar 100, mas olhamos para a nossa passagem pelo deserto e diz, ó Deus, não deu, foi só 30. Mas mesmo frutificando 30, nós ainda somos de Deus. É isso que nós temos que entender. Precisamos tirar essa mentalidade que impregnou-se sobre o coração dos crentes, sobre a mente dos crentes. Pessoas que só gostam de pessoas quando elas trazem sobre si o número 100. Pessoas que só estão ladeadas às pessoas quando elas conseguem produzir o máximo. Vamos viver tempos, já estamos vivendo, vamos viver tempos piores. O Senhor Jesus diz que filhos abandonariam pais, que amigos deixariam amigos, e isso vai acontecer. Nós precisamos nos encher do Espírito, nos encher da palavra, para que nós possamos entender que existe alguém do seu lado produzindo só 30. Calma, vai melhorar. O Espírito de Deus está agindo. Somos pessoas que às vezes nós julgamos, condenamos e sentenciamos. Quem nos fez juízes? Quem nos fez legisladores? Quem nos fez criadores de leis? Não podemos fazer isso. Este homem defende um campo que não era dele. Um campo que era de uns pobres agricultores que haviam plantado cevada para comer, ou lentilha, como está em Samuel. E ele defende aquele pedaço de campo. A Bíblia diz assim, no versículo de número 14, e puseram-se no meio daquele campo e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Quando seu casamento está 100, ai que delícia. Quando ele está 30, você quer chutar o balde. Você não aguenta mais, você murmura, você reclama. Quando o seu trabalho está 100, você abençoa, você fala, você canta. Quando o seu trabalho está 30, e assim fazemos em todas as áreas da nossa vida. Precisamos ser mais honestos, precisamos ser mais corretos e mais humildes. Precisamos entender que aquilo que está no 30 pode chegar a 60 sim, e vai chegar a 100. Eu já vi, e eu acredito que você também, filhos 30, que quando os pais ficaram velhos, foram eles que cuidaram dos seus pais. E aqueles que eram 100, perna para quem te quer. Eu já vi. E eu acredito que você também. Então não despreze os 30. Não despreze aquilo que está diminuto, aquilo que está pequeno. Existe uma estratégia de Satanás na mente de alguns crentes, que envaidece os crentes de tal maneira que os coloca numa situação de ensoberbecimento, numa situação de arrogância, onde eles dizem assim: isso não é para mim, eu não preciso passar por isso, não, eu sou muito mais do que isso, e Deus tem algo muito melhor para mim. Deus tem algo melhor para você? E eu creio que sim. Mas esse problema de hoje é a sua bênção de amanhã. Você não crê assim? Esse seu desafio de hoje, essa sua situação de hoje, é a sua bênção de amanhã. É isso que nós precisamos entender. Precisamos ser mais humildes. Precisamos ser mais inteligentes. Precisamos ser mais criteriosos com a nossa reação, com o nosso comportamento diante da vida e diante da situação. O próprio Senhor Jesus diz que boas terras produzem 30, 60 e 100. Eu não estou fazendo uma apologia para aqueles que produzem 30, permanecerem no 30 e dizer: é isso aí, mundão, 30 sempre. Não, eu não estou fazendo apologia de infrutificação, não. Eu estou dizendo para que nós não desprezemos aqueles que produzem 30. Você não gostaria de ser melhor do que você é? Todos nós. Todos nós. Por isso que nós choramos diante de Deus. Nós não choramos porque temos problemas. Nós choramos porque olhamos para Deus dizendo: Senhor, me muda. Senhor, olha para mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, muda minha alma, muda meu coração. Senhor, transforma a minha vida.
Senhor, olha aquilo que dentro de mim. Senhor, eu acabei agora, fiquei irritado, nervoso, briguei com a minha esposa. Eu maltratei meu filho. Senhor, que vergonha. Eu tinha dito que não ia fazer mais isso e acabei fazendo. Todos nós queremos mudar. Todos nós queremos ser pessoas melhores, porque estamos diante do Evangelho. Estamos diante da palavra de Deus. E é isso que nós queremos. A questão é, o que você tem feito com as sementes que Deus te entrega? Salmo 126, versículo de número 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim, que levamos preciosas sementes, e às vezes andamos chorando. Semente do amor, da graça, da misericórdia, do favor, da compreensão, do carinho, do cuidado. Eu queria te fazer uma pergunta. O que na sua vida é como você gostaria? Hã? Nem as estrelas são iguais. Existem estrelas que são maiores em brilho, de Jó, estrelas menores em brilho. Hã? Somos muito exigentes. Muito exigentes. Você sabia disso? Que existem exigências em nós que nem Deus as conhece. Nem Deus as conhece. E nem as quer conhecer. Quanta graça e misericórdia Deus tem por nós. Quanta espera, quanto favor, quanta longanimidade, quanto amor. E nós às vezes somos tão intragáveis. Tão intransigentes, tão exigentes, tão desumanos. Tão desumanos. Você sabe o que leva um crente a ser tão exigente assim com a vida e com tudo? Insatisfação. Quando nós somos pessoas satisfeitas, nós somos mais light, mais leves. Nós somos mais flexíveis, mais amorosos, mais quebrantados. Mas quando você não tem satisfação em você, em Deus, tudo fica meio azedo, tudo fica meio feio, tudo fica meio para arrumar, sabe? Nada tá bom, tudo tem que dar uma... Você tem que colocar a sua mão ali para dar uma ajeitada do seu jeito e acaba estragando. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Semeadura sempre é em lágrima. Todo começo é difícil. Aquele que leva a preciosa semente. O que é a preciosa semente? É aquilo que você vai plantar para Deus frutificar. Vamos lá, semente da paz, qual que é? Qual é a semente da paz? Hã? Perda. Tem sempre que um perder para que tenha paz. Tem sempre que tem que ceder. A humildade. Semente de alegria, qual que é? Hã? Gratidão. Qual que é a semente da gratidão? Vamos lá. O que leva a você colher gratidão? Trabalho. Pessoas que não trabalham não são gratas. Pessoas ociosas são ingratas. Achamos sementes para tudo. Semente da ousadia, qual que é? Cura. A cura. Você sendo curado. Qual é a semente da fé? Palavra de Deus. Então são todos os processos da palavra de Deus em nós. Então nós levamos sementes, às vezes sem saber aquilo que vai dar. Paulo diz, cada semente vai trazer o seu fruto. Pastor, eu quero ousadia. O que eu preciso ter? Deus, eu preciso ter fé. O que eu preciso? Deus, eu preciso ser uma pessoa desembaraçada. Eu preciso prosperar. O que eu preciso? Tudo tem semente. Eu preciso vencer. O que eu preciso? Nem todos os que lutam vencem. Somente aqueles que lutam, diz a Escritura, da maneira certa e da maneira correta. A Bíblia diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes ou seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com os seus feixes. Ou seja, você às vezes chora semeando, mas vai voltar com a sua colheita nas mãos. Diga amém. Amém. Quero que você vá comigo em Eclesiastes 11, um pouquinho mais para frente. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 e 6.
sementes em forma de oração, sementes em forma de pedidos de oração, de palavra profética, sementes em forma de atitude, sementes em forma de perdão. Quantas sementes nós temos semeado? Semente em formas de consideração. Você considera o irmão que é menor que você? Os pequeninos? Hã? Eu acho que nós não precisamos estar numa situação diminuta para sabermos que nada somos. O apóstolo Paulo diz: considere os outros superiores a vocês. Qual é o valor que você tem dado aos 30? Os que produzem 60, será que estão achando melhores do que os outros, maiores do que os outros? A produção é para Deus, o louvor é para Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 11, versículo 4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, se você olha para as circunstâncias, as suas sementes se perderão. Versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas serão igualmente boas. Às vezes você despreza aquela pessoa pequenina, e lá na frente é ela quem vai te ajudar. Sabia disso? Eu dei exemplo dos filhos agora. Dizem que o mundo dá voltas. Lança a tua semente, não retire a tua mão, você não sabe qual vai prosperar, se essa ou aquela. Não rotule pessoas pela sua produtividade. Quem julga a produtividade é Deus, porque Ele é o dono da semente. Nós amamos pessoas, nós ajudamos pessoas. E você que produz 60, você tem uma missão de ajudar os que produzem 30 a chegar nos 60. Nós que produzimos 60, temos que ajudar quem produz 30 a chegar nos 60, com amor, com paciência, com misericórdia, com graça de Deus. Você acha que Deus deu a sua mão para você julgar? A sua mão realmente é para você julgar. Eu não consigo realmente entender alguns crentes que receberam de Deus a graça de Deus e não a manifesta, que receberam o perdão de Deus e não o manifesta, que receberam amor, alegria e paz e isso não frutifica. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender uma igreja legalista. Eu não faço parte de uma igreja legalista. Eu não faço parte de uma igreja religiosa. Eu não faço parte de uma comunidade de pessoas que Deus as abençoou, Deus as curou, Deus as salvou, e elas estão num pedestal, olhando para baixo e apontando o dedo para aqueles que estão tentando subir. Eu não faço parte de uma igreja dessa. Eu faço parte de uma igreja misericordiosa. Eu faço parte de uma igreja amorosa. Eu faço parte de uma igreja que ama pessoas, uma igreja humana. Essa igreja, Cristo se fez humano para salvar os seres humanos. Ele não foi enviado para salvar anjos, não. Nenhum de nós, por melhores que somos, já chegamos a sermos angelicais. Somos seres humanos fadados a erros, fadados a falhas, fadados a todas as circunstâncias que qualquer um pode passar. Agora a questão é, quem nos fez juízes entre nós mesmos? Quem nos ensinou a julgar a nós mesmos, rotularmos, desampararmos? Não condene quem frutifica 30. O dono da semente e o juiz é Deus. Amém? Quero que você vá comigo em Mateus 16. Para nós cearmos. Mateus capítulo 16. Você sabe quem era o discípulo preferido de Jesus? João. Por quê? Não sei. Pergunta para o Senhor, se isso ainda for curiosidade para você, quando você chegar diante do Senhor Jesus. João era o discípulo amado. Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Pedro foi um discípulo escolhido, que tinha todas as credenciais negativas para um discípulo. Todas as credenciais negativas.
inseguro, medroso, ao mesmo tempo impetuoso, falava demais. E Jesus o chamou. Porque Jesus sabia quem Pedro se tornaria. Sabe quando Jesus chamou você? Ele não olhou para quem você era, nem olhou para aquilo que você fazia, nem olhou para aquilo que você... Ele só olhou para o seu coração. E ele viu que o seu coração não ia sobreviver neste mundo sem ele. E Jesus chamou você. E você ouviu a voz dele chamando você. Vem, eu vou te dar uma nova vida. Eu vou transformar sua alma. Ela será um jardim regado. Todas as experiências negativas que você teve na vida, elas serão revertidas em bênçãos. Eu vou curar seu coração. Eu vou ser seu pai, sua mãe, seu amigo, seu marido, como ele diz em Oséias. Eu serei seu Deus. Jesus nos chamou. E aquela voz que nós ouvimos, aquele eco, é aquilo que ainda é latente, é aquilo que ainda é fresco, é aquilo que é vigoroso dentro de nós. Está tão escondido, tão latente, tão oculto, e ao mesmo tempo é tão explícito. A voz dele. Ele chamou ele me chamou, ele chamou você. E não tem como dizer que não fomos chamados, e não tem como dizer que essa voz ainda não ecoa, não reverbera dentro da nossa alma, fazendo tremular todos os umbrais do nosso ser. Ele me chamou, ele te chamou, ele chamou a Pedro. Quando Pedro dobra os seus joelhos e diz assim: afasta-te de mim que sou pecador, ele diz: Pedro, a partir de hoje tu serás pescador de homens, pescador de homens. E um dia, Jesus pergunta: quem sou eu? Uns dizem que tu és João Batista, os homens, João Batista, Elias e tal. E vocês quem diz? Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Abaixo, falhou. E falhou muitas outras vezes. Mas você sabia que nenhuma das falhas de Pedro fez com que Jesus desistisse dele? Eu não sei o que é que você fica surpreso no Evangelho. Existem muitas coisas que me surpreendem no amor de Jesus. Uma delas é essa mania que ele tem de deixar para lá. Tem coisa, eu não sei, que simplesmente ele deixa para lá. Ele deixa para lá. Todas as falhas, os erros de Pedro, Jesus corrigia, Jesus consertava, dizia, falava, mas isso não era relevante. Às vezes você erra e falha, isso fica tão relevante para você, e você fica tão pessimista, e tão triste, e tão autoculposo, e tão autocondenação. Ele olha para você e diz: esquece isso, vamos esquecer isso. Vamos esquecer isso. Vamos melhorar, vamos mudar, vamos pensar na próxima. Vamos acertar. Quantas vezes Pedro falhou? Pedro era um terreno que ia produzir 100 por 1. Foi um dos da igreja primitiva. Mas aquele amor de Jesus por ele, mas aquele carinho de Jesus por ele, irmãos, é o mesmo amor que o Senhor tem por mim e por você. Eu queria dizer uma coisa para você: por que você é tão exigente com as pessoas? Tão pouco flexível? Fala para mim, que se você tivesse um amigo como Pedro, que te trai, que te fere, que te machuca, que te abandona, o que você faria?
Mas Jesus foi restaurá-lo em João. Vamos tomar o exemplo do Senhor Jesus. Vamos começar esse ano nessa primeira ceia, analisando. O que o Senhor Jesus quer de você? O que o Senhor Jesus quer de você? Seja menos exigente. Seja menos. Ame mais. Perdoe mais, releve. Você nunca disse algo sem pensar? Por que você leva tanto em consideração aquilo que uma pessoa disse? E você desconsidera 11 coisas que ela fez para você? E leva em consideração meia, uma sequer? Por quê? Seu coração fica magoado, ferido. Considere os de 30, vai. Vou até aqui abusar os de 15, os de 10. Olhe para a estrutura, olhe para a vida, olhe para você. Será que nós, ao produzirmos mais, não somos nós que somos mais exigidos? Óbvio, a quem muito é dado, muito se lhe é exigido. Consideremos. Jesus, sabendo que Pedro negá-lo, mas sabendo que Pedro ia ser um dos maiores. Mateus capítulo 16, 17. Respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Jonas, feliz você é, Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Você está agora com o canal aberto diante de Deus, Pedro. Então acertou. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta palavra, sobre essa doutrina, sobre essa verdade, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, as chaves do reino dos céus, está com a igreja. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Pedro recebe uma palavra profética e Pedro morre por amor a Jesus. Quem sabe você não produz 60, mas produz 30, não produz 30, mas produz 15. Jesus ama da mesma maneira que ama os que produz 100, sabia? É esse amor que te anima. Agora eu quero dizer para você que está acomodado. Cuidado com a religião, viu? Religião mata. Religião mata. Cuidado com a religião. Jesus disse: em mim nada podeis fazer, vocês só podem produzir se estiverem ligados em mim. E eu podando, e então vocês frutificando.